Bom, vamos então agora para o próximo relato, que é este daqui. Ela queria os brincos. É uma moça que nos conta. Essa história não é minha, mas eu senti necessidade de compartilhar com vocês. Eu estava em um lugar específico conversando sobre assuntos aleatórios, quando o tema já passou por algo sobrenatural surgiu. Algumas pessoas viam homens de preto, outras eram atormentadas por algo que não viam. Porém, a história que mais me surpreendeu veio à tona e eu vou contá-la aqui. Bom, eu nunca duvidei do mundo espiritual, mas esse relato me deixou bem mais atenta. Uma das minhas colegas disse, entusiasmada, que sua amiga contou o que se passou com a mãe dela há pouco tempo. Então ela começou. Ela contou que a mãe dela gosta muito de brincos de argolas, mas eles sempre sumiam quando ela os retirava ou quando ela abria o pacote. E um dia, quando a mãe se arrumava, ela foi colocar os seus brincos de argola e não os achou. Ela já estava farta disso, mas na hora gelou quando viu uma cigana atrás dela, refletida no espelho, olhando para ela. E como se não fosse o suficiente, a cigana estava usando os brincos novos dela. Após isso, ela saiu de casa e foi até um centro, a garota não disse qual. Mas quando chegou, foi bem atendida, foram bem gentis com ela, e na mesa onde havia ali vários médiums, ela nem precisou dizer nada, pois a tal cigana baixou em um dos homens que cuidavam da casa. Ela se apresentou pomposa e logo foi dizendo que tinha pego os brincos, sim. Em todas as vezes tinha sido ela, pois ela era muito vaidosa. Imagino que a mãe dela quase teve um treco, né? Mas a tal cigana se apresentou gentilmente, falando que era sua guia especial e esses presentes eram como um agradecimento para a entidade. Presente que ela pegava. Uma forma de dizer que ela sempre esteve ali. E mesmo não havendo, ela cuidaria da dona dos brincos até o fim que tivesse nessa terra. Ah, então pelo menos ela catava os brincos e falava, eu quero usar, né? Dá licença, estou te protegendo, me deixa usar esses brincos, tá? O mínimo que você pode fazer é me deixar dividir aqui os brincos com você, porque eu gostei dos brincos de argola. Tá bom, então. Falei, então tá bom, tá tudo certo. Só podia ter pedido antes, eu emprestava, né? Fiquei confusa. Mas legal. Bom, a cigana que pegava os brincos. Mas ela vê pelo espelho, gente. São. Ah, ai, meu Deus. Né? Que susto. Imagina ver pelo espelho ainda. Parece aqueles filmes assim, quando você tá olhando pro espelho. Pá! Aparece atrás de você. Minha vida passada na França. Olá, Ana. Amo seus vídeos, principalmente relatos de anjos e de vidas passadas. Eu me chamo Fulana, tenho 22 anos e desde pequena que eu sou ligada assim com o mundo espiritual. Em 2017, quando eu tinha 17 anos, enquanto eu estava meditando, nessa época ainda não sabia muito bem meditar, eu tive uma visão. Nessa visão, as cenas passavam rápido. Eu me via em um casarão. Na verdade, era uma fazenda que ficava bem longe da cidade e tinha uma estrada de terra perto. Era início do século XX. Acredito que por volta de 1920. Não apareceu o ano, eu deduzi depois por conta das vestimentas. Eu era alta e magra, com o cabelo curto e escuro, e os olhos castanhos, bem pálida, e vestia roupas claras. Eu vi uma criança vindo em minha direção na porta do quarto. Reconheci ele como E eu reconheci essa criança como minha mãe nessa vida atual. Ele estava triste, não queria que eu fosse embora de casa, e ele era o meu irmão. Ele me olhava com os olhos marejados. E depois eu vi outra cena. Eu vi um homem, por volta de uns 50 anos, e ele era o meu pai. E eu o reconheci como meu pai nessa vida atual mesmo. Ele era amargurado, desde que minha mãe morrera. Ele perdeu o brilho nos olhos. Ele me dizia que eu tinha que me casar logo e dizia que não ia permitir que eu ficasse com um rapaz pobre, eu acho. Ele estava muito bravo comigo. Ele bebia alguma bebida alcoólica enquanto falava comigo. Ele dizia que eu precisava casar
ele dizia que eu precisava casar o Teodolfo, que era viciado em cassino, mais velho que eu, ou eu precisava me casar com o Teodolfo, que era viciado em cassino, mais velho que eu e bem mais rico, para salvar a família da pobreza, pois o meu pai devia muito dinheiro e estava prestes a perder a fazenda. Mas eu não queria casar com ele, eu não o amava. Eu amava o rapaz italiano que trabalhava na fazenda. O conhecia desde pequena, quando ele e os pais imigraram para a França em busca de uma vida melhor. Ele era mais novo que eu. Nós éramos muito apaixonados um pelo outro. Eu me entreguei de corpo e alma a ele. Mas ao mesmo tempo que o amava, eu não aceitava que ele era. Mas ao mesmo tempo que o amava, não aceitava que ele era pobre. Eu preferia uma vida com fartura e uma vida cômoda. E acabei engravidando, e ele não soube. Ele terminou comigo, pois o meu pai tentou de todas as maneiras nos separar, até que conseguiu. O Teodolfo disse que se eu me casasse com ele, ele assumiria aquela criança. Então decidi me casar com ele. Mas eu vivi infeliz. E mesmo com todo o dinheiro que ele podia me proporcionar, a criança nasceu, mas eu não vi mais nada depois disso, na minha meditação, na visão. Bom, eu não vi mais nada e me despertei. Eu não acreditei muito no que vi. Achei que foi um sonho ou só minha imaginação. Anos depois, em 2021, fiz uma consulta com uma taróloga sobre vidas passadas. E ela me contou que tinha um homem que eu amei muito, e ele a mim, e havia muita paixão entre nós. Ela disse que ele era pobre e mais novo que eu, e eu era de uma posição econômica melhor. Eu vinha de uma família rica, e havia outro homem, um homem rico e mais velho que eu. Mas eu não o amava. Porém, acabei me casando com esse homem e fui infeliz. Na hora em que ela me disse isso, eu me lembrei da visão que eu tive anos atrás e fiquei em choque, pois era algo que eu não acreditava muito, pois sou uma pessoa muito racional. Mesmo eu acreditando em coisas, mesmo eu acredito, oh meu Deus, mesmo eu acreditando em coisas espirituais, eu sou uma pessoa muito racional. Quando eu era pequena, eu via muitas coisas, inclusive dá para escrever aqui outros relatos. Enfim, ainda era difícil para mim, para eu acreditar nisso. Mas é isso. Gratidão pela atenção e beijos. Então ela viu, isso aí se passou na França. Ela teve toda essa revelação aí de uma vida passada que ocorreu então na França, que ela gostava do imigrante italiano e tal. Que legal, interessante essa coisa de vida passada. Eu sempre falo, eu morro de curiosidade, mas às vezes isso pode atrapalhar também. Pode ajudar muito e pode atrapalhar também, não sei. Último relato, será que ela era uma tia maledite? Olá, Anne Assombrados, me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro em uma pequena cidade mineira. O relato que vou contar é sobre uma tia do meu ex-marido que particularmente contribuiu de forma direta para a separação. A partir daqui começa o relato e se tiver nomes estarão trocados. Comecei a namorar... Os nomes estão trocados, ok. Comecei a namorar o Felipe no meio do ano de 2017. Durante o namoro era tudo mil maravilhas. Quase não brigávamos, era perfeito. Então, com um ano de namoro, nos casamos e foi aí que ela entrou. Morávamos perto da casa da mãe do Felipe. Isso para mim nunca foi problema, pois minha ex-sogra era mesmo uma anja. Essa tia do meu ex, que aqui vou chamar de Lucy, sempre marcava presença no meio da nossa vida de casados, mesmo não morando aqui. Sempre me ligava para me aconselhar e dizer o tipo de esposa que eu deveria ser. Porém, com meu ex-marido, ela não falava nada. Sobrinho dela, né?
Durante os primeiros meses era tudo até tranquilo, mas depois de certo tempo ela começou a dar pitacos nas minhas roupas, no meu jeito de ser, nas visitas dos meus parentes que iam na minha casa. Meu ex-marido tem o problema do vício, em que não convém dizer. Ela sabia disso e tentava encobrir, como não dava. Hã? Peraí, ela sabia disso e tentava encobrir. Como não dava, de quem era a responsabilidade? Minha, é claro. Eu aguentava calada e muitas vezes pedia ajuda a ela, acreditando que ela poderia ajudar. E ela muitas vezes me disse que eu tinha que me esforçar para que ele largasse o vício. Uma coisa que tem que partir da força de vontade dele. As coisas pioraram quando, por motivo de doença na família, ela teve que vir de onde mora para visitar. Ela já estava numa cidade vizinha quando eu e meu ex tivemos uma briga pelo mesmo motivo de sempre, o vício. Porém, dessa vez, ele foi ver essa tia dele e ele simplesmente não quis mais. E ela, ou ele, não sei, simplesmente não quis mais que ficássemos juntos. Bom, ele me expulsou de casa. Vim morar com a minha mãe e minhas coisas ficaram na casa onde eu morava com ele. Poucos dias depois, a tia dele deu um jeito e pediu para que trouxessem os meus móveis. 2 semanas depois, havia mais coisas, algumas coisas minhas pessoais, eu acho que ela havia juntado em caixas e pediu para que eu fosse buscar rápido, pois ela precisava de casa limpa e desocupada. Eu não tinha um tostão furado e pedi a ela para me dar um tempo para algum amigo buscar para mim. Mas no outro dia, após ela me mandar buscar as coisas, ela mesma arrumou alguém e trouxe minhas coisas que restavam. Tudo misturado em trouxas. Porém, dessa vez foi pior. Ana, ela deixou minhas coisas de qualquer maneira na calçada. Todos que estavam na rua viram a forma como eu fui tratada. Tudo como lixo na calçada. 3 semanas depois de eu voltar para casa da minha mãe, a tia dele deu entrada nos papéis do divórcio. Sim, a tia dele deu entrada nos papéis. E em 26 dias apenas de separados, estávamos perante o juiz assinando os papéis. Eu contra minha vontade, porém com medo dela entrar com algo contra mim, sei lá, eu assinei. Isso tudo aconteceu em menos de um mês, durante o tempo que ela estava aqui. Bom, o tempo passou. Semanas depois, soube que o meu ex estava cada vez pior no vício. E eu, como ainda o amava, liguei para ele. Não, e eu, como ainda o amava, liguei para ela. Sim, para ela. Aos prantos, pedindo para que ajudasse ele. Mulher apaixonada é trouxa, né? Ela tá dizendo aqui. Ela fez o quê? Disse que cuidaria sim, que já estava cuidando e muito bem, mas disse para mim muitas coisas que ninguém merecia ouvir. Eu caí no choro e quanto mais eu chorava, mais ela falava coisas para me ferir, até que tomei vergonha e cortei laços. Hoje, em fevereiro desse ano, meses depois de tudo o que aconteceu, não tenho mais contato com ela. Mas soube pelo meu ex que ela me apelidou com o nome de um animal. Carinhoso, né? Bom, e soube que sempre que ela fala de mim, se refere a mim como esse animal no diminutivo. Vê se pode. Eu queria contar com mais detalhes, muito mais coisas, mas o relato ficaria gigante. Eu sinto que ela só veio para mover um divórcio aqui e voltar para casa. Será que ela é uma maledite? Ou será que só não ia com a minha cara? As duas coisas. Obrigada por ler meu relato, adoro o canal, um beijo de luz para vocês. Um beijo para você, mas assim, que poder que ela tem sobre o seu ex-marido? Porque se ele não quisesse, era dar um chega para lá e não deixar isso acontecer. Agora ela tinha uma influência, tem uma influência sobre ele,
persuasiva ou o que que aconteceu porque ele quis, né? Ele aceitou, então pode ela ter dado uma ajuda, mas não sei. Sei que é uma maledite, sim. Tá uma maledite, sim. Bom, ó, deixa eu ir pro relato aqui, então. Peraí. Primeiro este daqui, ó. Que eu nem lembro mais o título do relato aqui, que é O Ser que Me Observava na Mata. Oi, Ana, tudo bem? Primeiro quero parabenizar o trabalho de vocês. Acompanho o canal desde a época do sobrenatural.org. Acompanhava suas postagens diariamente quando eu trabalhava em um hotel que fica no centro da cidade onde moro. Era a minha salvação das tardes diariamente, principalmente aos fins de semana, pois nesses dias eu trabalhava o dia inteiro. Bom, você já leu um relato que enviei anteriormente. Esse será o segundo. Sou cristã e acredito no mundo espiritual, pois sei que ele é muito real. Vamos ao relato. Me chamo Fulana. Hoje tenho 33 anos e o relato que vou contar aconteceu comigo quando tinha uns 5 ou 6 anos. Era muito pequena. Porém, a experiência foi tão marcante que eu me lembro de cada detalhe. Eu morava com meu pai, meus 2 irmãos e minha madrasta. Meus pais estavam separados. Nessa época, meu pai e um dos meus tios abriram um garimpo, local onde os homens viviam do sonho do ouro. Os garimpos estavam em alta nessa época. Não tinha energia elétrica e as casas eram barracões cobertos com lona. À noite, após o jantar, o único passatempo dos peões que trabalhavam no garimpo era jogar baralho ou dominó em uma mesa grande de madeira. Nesse dia em especial, eu pedi para o meu pai que me deixasse ver eles jogando, pois eu estava sem sono. Depois de um certo tempo, comecei a me sentir incomodada com algo. Sabe aquela sensação de estar sendo observada? Olhei para todos que estavam na mesa, inclusive o meu pai, mas não era nenhum deles. Senti vontade de olhar para trás e, para minha surpresa e desespero, eu vi uma figura negra no meio das árvores. Vale ressaltar que o garimpo era no meio da mata fechada. Eu não via o rosto desse ser, mas lembro muito bem que era uma sombra mais escura que a escuridão, com o formato que parecia muito com um gorila. Era enorme, tinha olhos vermelhos, parecia 2 tochas de fogo ou 2 brasas acesas. Eu fiquei gelada e não conseguia me mexer no banco. Virei lentamente para frente e abracei meu pai. Quando ele sentiu o abraço forte, ele me perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Mas quem disse que eu tive coragem de falar? Fiquei alguns minutos ali, paralisada, com muito pavor. Eu tremia de tanto medo de olhar para trás e ver aquele ser ali me encarando. Quando olhei novamente, e lá estava ele me olhando ainda, com um olhar de ódio. Era terrível, como se quisesse me matar com aquele olhar, sabe? Eu nunca vou esquecer aqueles olhos vermelhos malignos. Depois de muito tempo com os olhos fechados e pedindo a Deus que aquela criatura sumisse, eu resolvi olhar outra vez em direção à mata e, graças ao meu bom Deus, ele já tinha sumido. Nem preciso dizer que nessa noite eu dormi abraçada com meu pai, né? Só de medo de ver novamente aquele ser medonho. Depois desse dia, nunca mais vi esse ser. Já vivi muitas outras experiências que ainda irei relatar a vocês, inclusive avistamento de OVNIs, que em breve vou escrever. Beijos e muito obrigada por ler meu relato. Sucesso sempre a você e sua família. Obrigada, um beijo para você. Credo! Imagina você saber que tá no meio da mata fechada e ver um negócio desse, eu não ia dormir não, nem nesse dia, nem nos próximos. A Bruxa e as Crianças do Além.
Olá, Ana, meu nome é Fulana, sou de Curitiba, no Paraná. Tenho 35 anos e muitos relatos para contar. Ana, o que eu vou relatar aconteceu com a minha prima no ano de 1995. Se houver nomes, estarão trocados. Minha prima e seu marido alugaram uma casa em um bairro nobre de Curitiba. Eles tinham 2 filhos, o mais velho com 3 anos e o mais novo com 2 anos. Vou chamá-los de Eduardo e Afonso. A casa era grande, bem antiga. Sabe aquelas em que o teto da casa é bem alto? Pois é, de madeira. E para ir para a cozinha e banheiro, que eram os únicos em alvenaria, tínhamos que descer uns 3 degraus. Nitidamente víamos que essa parte tinha sido construída bem depois. Embora fosse uma casa grande, ela possuía poucos cômodos. Uma sala enorme, por onde ficava a entrada da casa e 2 quartos, onde as portas ficavam em que as portas ficavam em frente à sala. E na parte de trás, a cozinha e banheiro. Bom, o marido da minha prima era médium. Já havia trabalhado no candomblé e na umbanda. E já nos primeiros dias sentiu uma atmosfera densa na casa. Mas como o valor do aluguel era bem acessível para o lugar, então resolveram fazer ali umas limpezas energéticas e pedir licença para quem quer que estivesse ali. Já nos primeiros dias, depois deles arrumarem a mudança, aconteceu algo que chamou a atenção do meu primo, marido da minha prima. Quando anoitecia, ele ouvia risadas de bruxa. Sabe aquelas clássicas gargalhadas de bruxa? Então, exatamente essas. Ele ouvia, perguntava para ela e nada, só ele ouvia. Até que em uma manhã, quando eles se levantaram, eles deram de cara com a toalha da mesa da sala, com as 4 pontas com nós. Sim, um nó em cada ponta da toalha. Mas não era um nó comum, eram nós perfeitos, com o avesso do tecido para dentro e o lado de fora para cima. Sabe como? Perfeitinho, como nenhum ser vivente conseguiria fazer. Lógico que eles tentaram reproduzir depois, mas ninguém conseguiu. Quando o Afonso, de 2 anos, viu aquilo, ele falou: "Ah, foi aquela bruxa feia que fez." Nem preciso dizer que eles se cagaram de medo, né? Bom, vida que segue. Seria difícil rescindir o contrato com a imobiliária, então resolveram ficar ali mesmo com medo. Passados uns dias, o meu primo arrumou um serviço à noite. Ele era artista plástico, iria fazer um cenário para um teatro conhecido aqui de Curitiba. Então, minha prima ficou com as crianças em casa e ele foi. Ele deu banho. Então, minha prima ficou com as crianças em casa e ele foi. Ela deu banho nos meninos e os colocou para dormir. E ela, sem sono, resolveu ler um livro em sua cama, no quarto dela. Lá pelas tantas da madrugada, ela ouviu as crianças correndo na sala. Eles corriam, batiam na parede, corriam para o outro lado e se jogavam no sofá. E assim foi, alguns minutos. Riam, corriam da parede para o sofá. Foi então que ela resolveu gritar para os meninos: "Afonso, Eduardo, venham deitar com a mamãe, tá frio, venham." E nada. Ela resolveu de novo chamá-los. E nada. Então ela levantou da cama, saiu do quarto para pegá-los na sala e estranhou, pois estava tudo apagado e a porta do quarto dos meninos fechada. Então ela correu, abriu a porta e os meninos estavam dormindo, do mesmo jeito que ela os havia colocado. Ela não pensou 2 vezes, pegou os 2 no colo, correu para o quarto dela e chorou muito e rezou. Quando meu primo chegou de manhã, quis saber o que tinha acontecido, pois ela ainda estava trancada com as crianças. Ela relatou o acontecido e então eles resolveram que não daria mais para viverem ali. Ana, o meu primo, tinha conhecimento de muitas coisas. Ele sabia que ali, naquele lugar, havia algo ruim. E ele acha que foi a bruxa que deu os nós na toalha. E as crianças? Nunca soubemos se realmente eram crianças do além, porque existem muitos espíritos zombeteiros por aí também.
Bom, Ana, o meu primo faleceu há 4 anos. Ele era muito bom para mim. E esse é talvez um jeitinho que arrumei de homenageá-lo. Ele tinha muitas histórias para contar. Desculpe se ficou longo, espero que tenha dado para entender. Um beijo no coração, amo vocês. Muito obrigada. Um beijo para você, obrigada pelo seu relato. Gente, aí esse negócio de nó, né? Eles falam que a bruxa dá nó, já ouvi dizer que bruxa também dá nó na crina dos cavalos. Mas também tem o lance do saci, não é? Que o saci dá nó, faz trança, dá nó nas coisas. Será que não seria também? Mas o menino falou, né? Ele ouvia a risada de bruxa e o menino falou, foi aquela bruxa. Então, será que tinha bruxa mesmo lá, gente? A Desgraça e o Gato é uma moça que nos conta. Olá, Aninha, me chamo Fulana, moro numa cidade do interior e hoje eu vim contar um relato que aconteceu comigo. Esse relato não dá medo, mas é muito curioso. Era terça-feira de carnaval. Eu e minha mãe estávamos em casa sem fazer nada quando ela teve a ideia de irmos tomar um sorvete. Tava calor e não íamos jantar tão cedo, então resolvemos ir numa sorveteria famosa aqui na minha cidade. Chegamos por volta das 6 horas da tarde lá, pedimos o nosso sorvete de sempre e sentamos na mesa. Havia 3 funcionárias trabalhando e só eu e a minha mãe de cliente. A sorveteria é fechada com portas de vidro, dando para ver tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Eu estava de costas para a porta e a minha mãe sentada na minha frente. Então pegamos o nosso sorvete e ficamos ali conversando. Passou um tempinho e minha mãe pegou o celular e começou a mexer. Eu fiquei entretida no sorvete. Foi quando eu senti alguém se aproximando de mim e virei para olhar. Quando virei, eu vi que tinha uma senhora do meu lado. Ela usava saia e blusa marrom. O cabelo era enorme, todo branco. Estava solto, parecia sujo. Ela tinha bolsas embaixo dos olhos e tinha apenas 2 dentes na boca. Então ela me disse: "Você pode me ajudar a comprar um lanche?" Eu fiquei olhando para ela por alguns segundos e então eu disse: "Desculpe, senhora, eu acabei de gastar tudo que eu tinha nesse sorvete. Me desculpe mesmo." Após eu falar isso, a senhora fechou a cara e saiu rápido de perto de mim, resmungando e indo em direção à porta. Eu olhei para a funcionária que estavam ali me olhando assustadas e conversando baixinho. Daí eu virei para minha mãe, que ainda estava de cabeça baixa mexendo no celular, e disse: "Ai, levei um susto com essa senhora vindo me pedir ajuda para comprar lanche. Ela poderia ter pedido para as moças ali, né?" Então minha mãe levantou a cabeça, me olhando com cara de espanto e me perguntou de quem que eu estava falando, porque não tinha ninguém ali. Eu insisti dizendo que eu havia acabado de falar com uma senhora e que até as funcionárias tinham visto. Minha mãe disse que não viu ninguém e nem me ouviu falando também. Disse que eu estava falando com fantasmas, isso sim. Eu fiquei olhando para as funcionárias que estavam de costas para mim e conversando entre si. Terminamos o sorvete e fomos embora. Chegamos em casa, ouvi uns barulhos estranhos vindo da lateral da casa. Minha cachorrinha estava em um cantinho, deitada, e nem fez festa quando chegamos. Então eu acendi a lanterna do celular e fui direto ver o que era. Quando, em meio às plantas, eu vi 2 olhos brilhando e um miado de fundo. Achei muito estranho porque minha cachorrinha odeia gatos. Ela vive brigando com o da vizinha e sempre late muito quando vê. Mas dessa vez ela não tinha nem se mexido. Eu fui prontamente ajudar o gatinho. Pensei que ele estava machucado e então, quando cheguei perto dele, devagar para ele não me atacar, ele mudou o olhar. A pupila ficou fina e ele mostrou os dentes para mim. Então, do nada, ele pulou por cima de mim, pegando impulso em uma parede e pulou para a casa do vizinho. O mais estranho é que esse gato não era o da vizinha, porque o da vizinha é branco de olhos azuis e ele não desce, ele só anda nos muros. Esse gato era marrom e tinha umas manchas escuras e brancas pelo corpo. Minha mãe também não viu o gato, mas ouviu os barulhos. Então eu fiquei pensando sobre isso. O que aconteceu naquela sorveteria? Era só uma senhora pedindo ajuda?
E a coincidência do gato aparecer no meu quintal? Será que era a mesma pessoa? Era desgraça? Em pessoa ou em forma de gato? Por que apareceu para mim? Espero que tenha ficado legível e não foi muito grande. Muito obrigada por ler o meu relato. Um grande abraço. Ah, não sei, será que era só alguém? Porque às vezes a pessoa também tem algum distúrbio mental, sabe? E não raciocinou em perguntar para as donas da loja, que é mais fácil ter o dinheiro e comprar o lanche, e só perguntou para você, não perguntou para sua mãe, não perguntou para ninguém. Às vezes não, né, não tá ali em suas faculdades mentais, é, não tá, não tá direito ali, né? Ah, ela usava roupa marrom, o gato também era marrom. A coincidência de chegar e a cachorrinha não ter visto o gato, já que é uma cachorra que está sempre atrás de gato, não veio comemorar, ela estava quietinha num canto. E esse gato, não sei. Será? Será que era a desgraça? Mas por quê? Ela foi ali do nada, assim? É alguma outra entidade, talvez? Queria. Mas se você não estava realmente com dinheiro ali, o que que podia fazer, né? E ela virou e saiu. Enfim, ela surgiu do nada ali quando você viu, ela estava ali. Tinha que ter perguntado para as funcionárias, vocês também viram? E como que sua mãe não viu? Porque é automático, chega alguém falando isso, você vira olhar, até por curiosidade ou por, né? E ela não virou, não ouviu nada, não viu nada. Estranho, né? Será que é mais uma daquelas coisas que estão soltas por aí durante o carnaval? Porque muitos dizem eh, que durante essa época muitas coisas estão por aí também, né? Soltos pelas ruas. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui: Fenômeno Poltergeist na Chácara. Olá, querida Ana e assombrados. Meu nome verdadeiro está no e-mail, portanto, só acessível a você. Porém, como esse relato ocorreu em um lugar onde outros eventos serão citados, e para que os assombrados possam fazer futuramente, vou aqui me identificar como Muriel, tá bem? Nome trocado aqui. Beleza. Caso tenham nome, caso haja nomes no relato, estarão trocados. Bem, a história se passou em uma cidade fronteiriça do Paraná. Para variar, né? O Paraná. Colocou aqui. Entre o final da década de 70 e início da década de 80. Em meados da década de 70, fomos morar em uma chácara. Nessa cidade, onde lá já moravam meu tio, na casa principal, e outros 2 tios com suas respectivas famílias em outras casas próximas. Foi uma época muito legal, porque éramos em muitas crianças, e isso rendeu vários momentos de brincadeiras e idas à escola com todas as crianças sempre juntas e tudo mais. A chácara se localizava praticamente dentro da cidade, pois nós, as crianças, íamos a pé para a escola que ficava no bairro ao lado. Nos fundos da chácara havia um córrego, onde do outro lado havia um outro bairro. E na lateral da chácara havia um alambrado enorme, que era a divisa do Parque Nacional do Iguaçu. A casa principal onde o meu tio morava era uma casa de madeira antiga, enorme e com assoalho em madeira maciça. E na área lateral havia a entrada de um porão escuro e sombrio. Nos fundos da casa, após a cozinha, havia uma outra área com um poço, um enorme fogão a lenha e logo em seguida uma despensa bem grande também. Meu pai, sempre aos domingos, se reunia com seus irmãos para jogarem malha, uma espécie de bocha, ou de bocha, né? Uma espécie de bocha com argola e ferro, com argola de ferro. Eu lembro, jogava, eles falavam maia lá mas é verdade. Bocha é com uma bola, com uma rodinha, não sei, né? E malha é com argola de ferro. Tá, então eles iam jogar malha e conversar. Enquanto isso, nós crianças, que éramos em umas 10 crianças, brincávamos no enorme quintal que tinha um pé de Santa Bárbara,
que é pé de Santa Bárbara? Não sei que planta é essa, preciso ver. Um pé de Santa Bárbara imenso no centro e um balanço inesquecível. Bons tempos. Já a geração de meus irmãos mais velhos também não ficava para trás. Eram bem uns 8. Eles sempre se reuniam para contar histórias e quando deixavam nós crianças participar, era o máximo, né, participar dos mais velhos. Bem, voltando à descrição do local, pois é muito importante para o relato saber, logo depois desse quintal havia muros de pedras, o que é muito comum em regiões antigas do sul. Esses muros, entre aspas, tinham algumas divisões e margeavam um caminho que descia e que levava até uma grande mina d'água. Nessa mina, as mulheres lavavam roupa, tomavam banho e levavam, às vezes, água para suas casas. O caminho até a mina d'água era margeado por uma parte desse muro de pedras, e em alguns pontos havia alguns degraus cavados na própria pedra, pois tinha uma descida considerável. Um lugar que até de dia muitos viam coisas estranhas ali. Motivo pelo qual raríssimas vezes alguém ia sozinho até lá. Não demorou para que as famílias dos meus tios começassem a relatar coisas estranhas na chácara. O balanço era sempre visto balançando sozinho à noite. Pessoas ou vultos que apareciam sumiam do nada. E outras coisas mais. Certa vez, uma prima, ao sair do porão de dia, sentiu alguém sussurrar o seu nome no ouvido. Por muitos dias, ninguém entrou mais lá sozinho no porão. Mas nada, absolutamente nada iria se comparar ao que ocorreu um certo domingo à noite. Bem, era um domingo à noite e o ano eu não sei precisar, mas creio que era por volta de 1980 ou 1981. Eu não presenciei o fato por ser na época muito criança e por estar com os meus pais em casa, que dava ali uma distância de uns 200 metros da casa principal. Meu falecido irmão mais velho, que na época deveria ter uns 15 ou 16 anos, encontrava-se na companhia do meu primo, um pouco mais novo, conversando. Ambos estavam em cima do muro de pedra, onde terminava o quintal e começava o caminho para a mina. Eles conversavam e atiravam pedras na direção da mina. Por se tratar de um caminho com uma descida forte, eles se divertiam ao ouvir o som das pedras que atravessavam os galhos das copas das árvores e caíam quase perto da mina. Qual foi a surpresa de ambos, quando, ao atirar uma pedra, perceberam que outra pedra, vinda da direção da mina, caiu próximo a eles. Tecnicamente, pela distância do caminho e pela inclinação, era humanamente impossível alguém jogar uma pedra da mina e ela chegar na parte onde eles estavam. Era muito longe e íngreme. Ficaram ainda mais surpresos ao perceberem que a pedra estava molhada. A partir desse momento, caiu uma outra pedra próximo a eles. E de repente outra e outra, até que muitas e muitas pedras começaram a retornar da mina, a serem jogadas para cima deles. Nesse momento, assustados, correram para dentro da casa e comunicaram aos adultos sobre o ocorrido. Um outro primo, que era bem mais velho que os meninos, era mecânico de carros. E o quintal estava com alguns carros de clientes dele. Então, ao saber disso, ele saiu juntamente com o meu tio e começaram a gritar e a xingar, pensando ser de algum ser humano aquela ação. Então, eles foram xingar porque acharam que era alguém jogando as pedras, alguém humano. Nesse momento, depois que xingaram e pediram para essa pessoa parar, sob intensas ameaças, foi que a coisa perdeu o controle. Virou uma chuva de pedras que caíam sobre os carros, quebrando vidro e estilhaçando tudo. A essa altura já tinha muitas pessoas da família ali no quintal.
3 tios, menos o meu pai, pois nossa casa era mais afastada. E vários primos, adultos e crianças, além de um amigo do meu tio. Todos correram desesperados para dentro da casa principal e da casa de um dos tios, que era quase de frente à casa ali. Ou seja, do outro lado do grande quintal, né? Foi uma noite de terror. A área dos fundos, onde tinha o fogão a lenha, era coberta de zinco. E daí dá para imaginar o barulho que aquilo fez, né? Eram pedras grandes, pedras pequenas e de todo tipo, de modo que o quintal ficou forrado de pedra. Crianças, adolescentes e adultos gritavam, choravam e corriam para se esconder e acudir uns aos outros. Olha, eu não sei precisar o tempo que isso durou, porém, quando cessou aquela chuva de pedras, todos ficaram meio que atordoados, pois ninguém acreditava no que tinha acabado de presenciar. Nesse momento, o amigo do meu tio, que estava visitando ele, imagina que visita, né? Você vai visitar alguém e tem um negócio desse acontecendo. Ah, então, eu vou embora, sabe? Que já deu meu horário. Nesse momento, o amigo do meu tio que estava visitando saiu com os demais no quintal e abaixou e recolheu algumas pedras, colocando-as em um saquinho de feijão. Demorou um bom tempo, mas ao final da noite todos foram se acalmando e após muitos comentários a respeito do que presenciaram naquela noite e após muitas preces e orações, finalmente cada um foi se recolhendo até que todos dormiram. No dia seguinte, ao acordar logo cedo, antes do clarear do dia, o meu tio e o meu primo mecânico correram para o quintal para verificar a situação dos carros, uma vez que o prejuízo ainda era incalculável. E pasmem todos vocês. Não havia uma pedra sequer no quintal. Os carros estavam intactos, sem um arranhão. Nenhum vestígio do que tinha acontecido na noite anterior e que tinha causado tanto terror. Ana, esse fenômeno foi presenciado por muitas pessoas. Pessoas de mais idade, jovens e crianças. Inclusive pelo amigo do meu tio, que guardou aquelas pedras por anos e anos. Sim, porque as pedras que ele recolheu tinham permanecido no saquinho de feijão. Todos, até hoje, relatam exatamente o mesmo evento. Nunca conseguimos uma explicação para o ocorrido e quando saiu o filme Poltergeist, que abordou fenômenos inexplicáveis, porém muito intensos, nós começamos a levantar a possibilidade de que o que ocorreu naquele dia poderia ter sido algo do tipo. Nunca tivemos resposta. Espero que tenham gostado e na próxima vou relatar o que aconteceu quando a minha família se mudou para a casa principal. Beijo a você, linda Ana, beijos no Matheus, nas crianças e todos do Clube Assombrado. Até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Gente, que tenso! Mas como que não tinha nada? Nem os carros estavam quebrados? Eles fizeram todo mundo alucinar junto? Mas e as pedras que ele recolheu realmente estavam ali? Não entendi, sei lá, fiquei confusa também. Que coisa! Porque tem muito disso, né? Que quando acontece... Ai, eu ouvi todas as panelas caindo na cozinha. Quando vai na cozinha, não tem nada, tá tudo no lugar. Então, o que? Eles trabalham na nossa mente para acreditar que ouviu? Ou acontece em outra dimensão? Não sei, gente. Se alguém tiver uma explicação, deixa aqui nos comentários. Se for comentar, que seja com respeito. E se tiver uma história parecida, manda pra gente. Pessoal, o quadro amaldiçoado de Jesus. Mas, gente, vamos ver. Fiquei curiosa, quero ler agora. Podia gravar, mas eu quero ler agora porque eu fiquei curiosa. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, acompanho o canal faz 3 anos e sou viciada. Só durmo assistindo os relatos. O que eu vou contar ocorreu comigo por volta dos 4 anos de idade. Ana, foi um trauma tão grande que eu tenho vivido a imagem na minha mente nos dias atuais, com 23 anos.
O relato não tem nomes e, caso tenha, já estarão trocados. Obrigada. Eu nasci e morei até os meus 6 anos em uma casa amaldiçoada. Ai, credo! Onde ocorriam inúmeros eventos sobrenaturais, como aparições, portas abrindo e fechando, panelas e louças se espatifando, entre outros eventos. Nos mudamos por conta desses fatores. Eu pretendo fazer um compilado e mandar como relato em um outro momento. Ok. Ana, minha família tinha muita condição financeira quando eu era pequena, mas como a minha mãe me teve muito nova, com 16 anos, os meus avós acabaram por me criar. A gente morava em uma casa grande e a minha avó era muito apegada a decorações de ambientes. Queria sempre atualizar os cômodos e comprar peças chiques e tal. No ano de 2002, um pintor famoso veio para nossa cidade. Os quadros dele eram todos exclusivos. Boatos que ele nunca repetia a mesma arte. Por isso eram caríssimos. Claro que a minha avó não ia ficar sem comprar o quadro de um pintor tão renomado. O quadro escolhido era um de Jesus Cristo. O quadro era único mesmo, Ana, porque eu pesquisei várias vezes na internet e não existe nenhuma obra como aquela. Ele era grande e dava quase metade da parede do meu quarto. Nele, Jesus estava de pé, dava para ver o corpo até a cintura. Usava uma bata branca e por cima uma manta vermelha. Fazia o sinal de bênção com as mãos. Os cabelos eram lindos, Ana. O quadro em si era maravilhoso. Deixo em anexo um quadro em que a posição das mãos é a mesma. Caso queira mostrar para os assombrados, pode mostrar. Mas é claro que o restante do retrato não se assemelha em nada com a pintura. Ela só mandou aqui porque a posição das mãos é a mesma. É aquela posição assim, tá? Ele tá assim na posição. Aqui mostrando tem um machucadinho aqui, mas é assim. Vamos lá. Continuando aqui. Só isso, porque o quadro não tem nada a ver, a fotinho só para ver realmente a posição das mãos, tá? Eu passava muito tempo no quarto, brincando sozinha. Mas desde que o quadro foi colocado, eu não tinha um momento de paz. Eu não sei se o quadro veio amaldiçoado ou se era a casa sobre ele, mas a energia daquela pintura era terrível. Se fosse só a energia, ainda até passava, mas não. A pintura de Jesus passou a levar a mão à boca, fazendo sinal de silêncio com o dedo. Isso mesmo, Ana. Sabe quando pedimos silêncio e levamos um dedo à boca, dizendo shh? Ele fazia isso diversas vezes. O mais assustador de tudo era que ele mexia o olho de um lado para o outro simultaneamente, enquanto me mandava fazer silêncio, tipo shh. Ai, não sei. Ana, a minha avó era relutante sobre tirar o quadro de lá. Achava que era minha imaginação e chegou a testar várias vezes se ele causava ilusão de ótica, tipo aqueles quadros que mexem o olho conforme você anda de um lado para o outro. Pro meu terror, ela me pegava no colo e andava de um lado para o outro do quarto, tentando me mostrar que ele não se mexia de forma alguma. E não se mexia, porque ele só se movia e mexia ali quando eu estava sozinha. Foram vários meses de tortura com o dito quadro. Sempre que alguém chegava, ele voltava à posição normal. No início, me mandavam não olhar para ele. A minha avó não queria perder o dinheiro da compra, né? E esperava que eu parasse de falar isso do quadro. Eu até tentava me distrair brincando com as bonecas, mas chegou num ponto que eu não conseguia mais ignorar aquilo. Ele me causava um pânico tão grande que eu chorava só de saber que ele estava ali. E passei a me recusar a colocar os pés para dentro daquele quarto. Ana, eu não sei explicar. Toda vez que ele se mexia, eu sentia uma coisa tão ruim, como se ele quisesse o meu mal, como se ele fosse a pior coisa do mundo. Por fim, depois de vários meses, os meus avós entenderam que havia algo errado ali e queimaram o quadro.
O estranho é que tinha outras pinturas pela casa, inclusive de pessoas, inclusive pinturas de pessoas, e nunca mais ocorreu nada parecido. Minha avó faleceu esse ano, mas sempre perguntei o nome do pintor porque eu queria vasculhar a vida dele na internet. Mas infelizmente ela nunca se lembrou do nome dele. Eu acredito que ele deve ter feito algo com aquela pintura. Não eram os sinais em si que passavam algo de ruim, porque parece que. Peraí, não eram os sinais em si que passavam algo ruim, porque parece bem bobo, né? Jesus mandando uma criança de 4 anos ficar quieta e mexendo os olhos descontroladamente. Mas era a energia que a pintura tinha. Era isso, Ana e Assombrados. Espero que tenham gostado do relato. Abraços e até a próxima. Ai, gente, credo. Lembra um outro menino que morria de medo de um crucifixo na parede? Não era uma cruz também? Eu não sei, gente. Tudo bem, é Jesus ali no quadro, né? A gente, né, falando que o quadro de Jesus é abençoado, né? Traz bênçãos para casa. Mas será que a pessoa que pintou, sei lá o que tem ali, vai saber? Ai, não sei não. Sabe o que eu tinha medo? Eu tinha medo da imagem de Jesus de Pirapora. Não tem uma imagem em Pirapora que tem uma imagem lá assim de Jesus, mas também, né, ele tá tipo sofrendo assim, ensanguentado e tal. Eu falei, mãe, eu não quero passar aqui não. Cai, subi no colo da minha mãe quando eu era criança, devia ter por aí. Eu acho que eu tinha uns 4 anos também. Subi, acho que no colo de mamãe, falei, não quero olhar, tô com medo desse Jesus, dessa imagem, né? Tava com medo daquela imagem lá de Pirapora. Mas no caso ela disse que mexia, né, gente? Eu já vi também mexer assim, mas eu acho que não era minha imaginação. Ela sentia algo ruim, né? Será que a hora que chegou aquela imagem por conta do quadro ser a imagem de Cristo, quando chegou na casa que já tinha algum tipo de assombração, essa assombração ficou brava, talvez não tenha gostado da imagem ali e começou a usar disso para tripudiar ou para justamente pôr medo através da imagem de Jesus, para ou não, era o quadro mesmo que, não sei, gente. Vamos lá, dar beijinho no pessoal. Vocês têm aí, se alguém tiver um relato com quadro assombrado, manda pra gente. É interessante. Vamos lá, então. Primeiro relato. Será apenas um sonho bobo ou vida passada? Oi, Ana, tenho 12 anos e adoro seu canal. A minha mãe já tinha lhe mandado 3 ou 4 relatos. Vou começar o relato. É um menino ou uma menina, não sei. Um mês atrás eu tinha sonhos com umas coisas bastante estranhas, mas isso fica para outros relatos. A minha mãe hoje em dia é separada do meu pai, mas anos atrás ela ficou com meu pai. Minha mãe me contou que quando ficou com meu pai, coisas estranhas aconteciam. Vultos passando, barulhos estranhos e tudo que acontece com quem vê essas coisas, e tudo mais que acontece com quem vê essas coisas. Nesse dia era de noite e todos estavam dormindo, e a minha mãe estava acordada, se eu não me engano. Ela viu uma coisa do lado do meu pai. Era um velho, careca, que eu acho que era um espírito ruim, e a minha mãe disse para esse velho careca: "Sai daqui, você não é bem-vindo." E o velho careca respondeu: "Sai daqui você." E ela me disse que saiu correndo mesmo, foi para fora de casa comigo e com a minha irmã. Depois de um tempo ela voltou e o meu pai falou: "Onde vocês estavam?" E a minha mãe respondeu: "Fora de casa, tinha uma coisa ruim do seu lado." E ele falou: "Ai, você me deixou com esse bicho? Por que não me acordou?" E eu esqueci o resto, mas acho que é só isso. Mês passado eu sonhei com esse cara careca
Eu contei para minha mãe e ela tentou de tudo para afastar esse bicho ruim. E até que deu certo, não sonhei mais com ele. Outro relato foi mês passado, também, mas foi bem diferente desse outro relato, mas com vida passada. Eu fui dormir porque já era bem tarde e eu sonhei com um local bem diferente e bonito. E quando eu percebi, eu estava no Japão, mas havia 3 crianças em locais diferentes do Japão que eu não conheço, mas não devem ser famosos esses locais. Cada criança me perguntava: "Você vai voltar?" E eu respondia que sim, e eu dava uma lembrancinha para cada criança. Eram 2 meninos em diferentes locais e uma menina em um outro local também diferente. Quando eu soube que essas crianças eram meus amigos de vidas passadas, eu fiquei meio triste por não conseguir mais encontrá-los em sonhos, porque eles eram bem legais. Ana, desculpa se eu escrevi algo errado ou por ser curto esse relato, mas acho que vai ser longo. Abraços. Um beijo para você, obrigada pelo seu relato. Esse homem careca, não sei, já que a sua mãe viu e você também sonhou com ele, tem que realmente fazer uma oração, ver se não é algum obsessor que tá lhe enchendo por algum motivo, né? Então, tem que tentar realmente afastar. Se ele foi meio agressivo, né? Sai daqui você, não sei o quê, ele é meio feio. Então, e agora esse sonho com vida passada, interessante. Pode ser, por que não, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.